Olá, queridos amados, chegou um momento muito importante nesse culto online, e é o momento da ministração da palavra de Deus, onde o próprio Senhor vai ministrar nos nossos corações. Precisamos crer que todas as vezes que ouvimos a palavra de Deus, pela revelação do Senhor, nós estamos ouvindo a voz de Deus. Por isso, eu convido você para abrir o seu coração e receber essa palavra muito poderosa, que tem como tema a grande missão da igreja na terra. Mais do que nunca, a igreja precisa assumir o seu papel diante de Deus, porque toda a humanidade vive na era da redenção e nós somos a representação de Deus nessa terra. Para nós é um grande privilégio sermos a igreja de Cristo nessa terra. Afinal de contas, nós não éramos igreja, nós éramos pecadores, nós éramos escravos do pecado, nós vivíamos na desobediência a Deus. Mas Deus teve misericórdia de cada um de nós. A sua graça nos alcançou e Ele nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, Jesus Cristo, para o reino da luz, onde agora eu e você fazemos parte. Mas nós precisamos entender que nós precisamos viver como igreja nessa terra. Nesse reino, o reino de Deus, existem princípios, existem leis, e nós precisamos cada dia mais descobri-los, aprender com o Senhor, aprender com o Espírito Santo e, acima de tudo, colocar tudo isso em prática. Veja o que está escrito em Marcos capítulo 16, verso 15. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Jesus Cristo, antes dele subir aos céus, ele foi exemplo para todos nós. Ele nos ensinou como vivermos o reino de Deus e depois ele passou para todos nós a grande comissão. Ele nos deu uma direção, como nós devemos viver, o que nós devemos praticar, como tem que ser o nosso estilo de vida. E aqui em Marcos capítulo 16, verso 15, ele mostra que nós devemos pregar o evangelho a todas as pessoas. Diga a todas as pessoas. O Senhor, Ele se importa com todos, por isso Ele quer que o evangelho seja pregado para todas as pessoas. A igreja de hoje, ela precisa viver como a igreja primitiva. Se Jesus não mudou, então a igreja também não pode mudar. Hebreus capítulo 13, verso 8, diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, se Jesus, queridos, não mudou, a igreja também não pode mudar. Nós precisamos continuar a viver no padrão da igreja primitiva. Jesus Cristo, Ele deu a direção e nós precisamos cabalmente cumprir todo o compromisso que nós temos com o Senhor. O compromisso Ele nos passou. Antes dele subir, Ele deixou muito claro essa grande comissão, essa ênfase para o reino de Deus. Nós precisamos anunciar o evangelho. Nós não podemos discriminar ninguém. Nós precisamos abranger todas as pessoas. Nós precisamos entender que todos são especiais para o Senhor. Os discípulos, a igreja primitiva, ela vivia de verdade, com muita intensidade, essa responsabilidade diante de Deus. A palavra principal da igreja primitiva para a sociedade era arrependam-se. Arrependam-se. Mas tudo começou por Jesus. Em Mateus capítulo 4, verso 17, diz assim: daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Jesus Cristo, Ele começou essa mensagem chamada arrependimento. Depois que Ele foi transportado pelo Espírito Santo para o deserto, depois que Ele jejuou durante 40 dias e 40 noites, depois que Ele foi provado, depois que Ele foi tentado pelo inimigo, Ele veio de lá e iniciou de verdade o seu ministério. Queridos, e a mensagem que Ele começou a pregar foi exatamente essa: arrependam-se, pois está próximo o reino dos céus. Essa é a mensagem que não pode se calar. Deus não quer que essa mensagem se cale. Jesus Cristo foi o maior de todos os exemplos. Daí por diante, a igreja agora aprendeu com Jesus e começou a viver nessa mesma dimensão, nessa mesma unção. Por isso Pedro pregou, Atos 3,19, arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados.
Pedro pregou, depois que o Espírito Santo desceu sobre eles, no dia de Pentecostes, eles foram cheios do Espírito Santo, agora eles estavam cheios do poder de Deus e começaram a anunciar a palavra do Senhor, eles começaram a anunciar a mais perfeita vontade de Deus para toda a sociedade. Por isso Pedro, ele não pregou outra coisa, ele pregou: arrependam-se, arrependam-se. Depois de Pedro vem agora Paulo. Em Atos capítulo 17, verso 30, diz assim: no passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Aqui o apóstolo Paulo, pregando na Grécia, para os filósofos, para os intelectuais da época, cheio do poder de Deus, cheio da ousadia de Deus, pregando a mais perfeita vontade de Deus, a mensagem de arrependimento. Paulo dizendo, com muita ousadia e intrepidez, cheio do Espírito Santo, com muita coragem, dizendo assim: no passado Deus ele não levou em conta a ignorância, mas agora Ele ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Queridos, nós precisamos continuar nessa mesma ousadia e intrepidez, cheios do Espírito Santo, anunciando a palavra de arrependimento. Paulo anunciou para os intelectuais da época, ele fala claramente: antigamente vocês eram ignorantes, Deus até relevava de uma certa forma, mas agora não, Deus agora ele não aceita nenhuma ignorância, porque a verdade já veio a este mundo, a verdade já veio a este mundo e está disponível para todos, e todos precisam procurar conhecer a verdade. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele veio a este mundo para morrer pelos nossos pecados, para nos redimir de todos os nossos pecados, e agora Ele está disponível para todos nós, para que todos nós venhamos nos arrepender dos nossos pecados e nos voltarmos de verdade para Deus. E por isso Paulo ele está dizendo aqui que vem uma ordem direto do céu para todos nós, uma ordem que vem de Deus. Deus ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Absolutamente todos os seres humanos precisam entender a ordem que vem de Deus para todos nós. E a ordem é essa: arrependam-se. Arrependam-se. Não é um pedido, é uma ordem a todas as pessoas, a todas as classes sociais, em todos os lugares deste mundo. Todos precisam ouvir esta mensagem: arrependam-se. Agora, o Espírito Santo no nosso meio, Ele veio trazer a verdade de Deus. Em João 16, versículo 8, mostra que o Espírito Santo, ele veio convencer o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, o Espírito Santo, ele continua o ministério da mensagem de arrependimento. O Espírito Santo está em mim e em você, para que todos nós possamos de verdade continuar a anunciar a mensagem de arrependimento, arrependimento de pecados. Nós precisamos nos arrepender, nós precisamos nos voltar para Deus. Nós sabemos que arrependimento é metanoia, é mudança de mentalidade, é mudança de vida. João Batista falou que nós precisamos dar frutos e frutos de arrependimento, ou seja, precisa haver uma mudança de verdade de Deus nas nossas vidas. Receba essa palavra no seu coração, deixe o Espírito Santo convencer você do pecado, da justiça e do juízo. Deus continua se importando com isso. Até antes de Jesus Cristo voltar, essa mensagem precisa continuar a ser pregada em todos os cantos desse mundo. Por isso o Senhor está trazendo essa mensagem no seu coração hoje. Tudo isso por quê, queridos? Porque somente o arrependimento pode conduzir o ser humano a ser redimido por Deus. Somente o arrependimento pode conduzir o ser humano a ser redimido dos seus pecados. Porque uma pessoa que se arrepende, ele admite de verdade que ele é um pecador. Ele admite de verdade que ele pecou contra Deus. Ele admite de verdade que ele está distante dos caminhos do Senhor. Por isso ele precisa se arrepender, ele precisa se voltar para Deus. E somente o arrependimento, somente essa mensagem é que vai conduzir o ser humano a ser redimido dos seus pecados. Mas como crerão se não há quem pregue? Romanos capítulo 10, verso 14 diz isso. Como crerão? Como as pessoas em todos os lugares, como todas as pessoas em todos os lugares podem se arrepender de verdade, se não há quem pregue? Se não há quem fale? Essa mensagem de arrependimento não pode ficar fora das igrejas.
Essa mensagem de arrependimento, ela não pode ficar fora do nosso coração. Ela precisa estar na nossa vida. Ela não pode ficar fora dos nossos grupos familiares. Essa mensagem de arrependimento precisa nos acompanhar continuamente, até para que nós venhamos manter um padrão de arrependimento e mostrar para as pessoas que nós damos frutos de arrependimento para a glória de Deus. Você precisa ir, eu preciso ir. Se o Senhor está ministrando no nosso coração isso, é porque Ele está nos alertando, Ele está nos lembrando. A principal mensagem que precisa ir para o coração de cada ser humano é a mensagem de arrependimento. Nós precisamos rever os nossos conceitos, nós precisamos rever de verdade como está a nossa vida. Seja um instrumento nas mãos de Deus. Vá, pregue a mensagem do Senhor. O Senhor já nos enviou, você já foi enviado por Deus. Você não precisa de mais nenhum comando, porque Jesus Cristo já deu comando para a sua igreja. Você é a igreja de Cristo. Você já recebeu o comando de Deus. Você já recebeu o comando de Jesus. Por isso vá, pregue. Depois que você pregar, aí sim, muitos crerão em Jesus Cristo. Creia nisso. Isso é de Deus para as nossas vidas. Você sabe por que nós temos que obedecer o ídolo do Senhor? Em primeiro lugar, porque Deus, Ele deseja que todos sejam salvos. Deus deseja, é um desejo do coração de Deus, que todos sejam salvos. Veja o que está escrito em 1 Timóteo capítulo 2, do 1 ao 4, diz assim: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem a autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, o nosso Senhor e Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. No versículo 4 mostra claramente o desejo do coração de Deus. Nós queremos agradar a Deus, mas nós precisamos aprender como agradar a Deus. Se nós queremos agradar a Deus de verdade, nós precisamos realizar o desejo do coração dele. E aqui nessa passagem, mostra para todos nós como nós devemos fazer para que as pessoas possam ser alcançadas pelo Senhor. Como nós devemos fazer para que as pessoas sejam salvas. Deus, Ele está dizendo que Ele quer que todos sejam salvos, que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Ele diz como é que é esse processo. Ele começa pelo versículo 1 dizendo que antes de tudo nós devemos suplicar, nós devemos orar, nós devemos interceder, nós devemos fazer ações de graças por todos os homens, pelos reis, por todos que exercem autoridade, por todos os seres humanos. Ou seja, em primeiro lugar nós devemos apresentar a Deus, é a intercessão. Nós devemos colocar diante de Deus cada vida, cada membro da nossa família que ainda não conhece o Senhor, aquele vizinho que ainda não conhece o Senhor, todas as pessoas, todos os seres humanos. Em primeiro lugar, nós precisamos apresentar a vida deles diante de Deus. Nós precisamos suplicar a Deus pela vida deles, pedir perdão pelos pecados deles, ser um verdadeiro intercessor. Depois que isso acontece, Deus ouve as nossas orações. E agora o Espírito Santo começa o trabalho da salvação, convencendo cada ser humano do pecado, da justiça e do juízo. Depende de mim e de você. Deus quer salvar a todos, mas Deus, Ele está à procura de intercessores, atalaias do Senhor. Eu e você precisamos nos levantar, dobrar os joelhos, suplicar, nos importar. Nós não podemos aceitar, queridos, que nenhuma vida parta dessa terra sem a salvação, sem conhecer ao Senhor, porque o desejo do coração de Deus é que todos sejam salvos, é que todos sejam salvos. Nós não podemos viver diferente disso, nós não podemos
nós precisamos viver o estilo de vida que agrada a Deus. E esse estilo de vida é quando nós, de verdade, realizamos o desejo do coração do Senhor. Continuando, porque Deus ainda, Ele quer que todos sejam salvos. Porque todos nós vivemos na era da redenção dos nossos pecados. O ser humano, ele vive na era da redenção dos seus pecados. Queridos amados, isso é tão importante. Nós não podemos viver a nossa vida de qualquer jeito. Nós não podemos viver a nossa vida buscando os nossos próprios interesses. Vivemos numa era que nós precisamos buscar os interesses de Deus, o desejo do coração de Deus. E nós já entendemos até aqui qual é o desejo do coração de Deus. Então nós precisamos nos importar com isso. O ser humano, ele precisa entender que ele não pode partir desta vida sem antes se arrepender dos seus pecados, sem antes reconhecer que somente Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. Somente Jesus Cristo é que nos proporciona a redenção dos nossos pecados. Todos precisam entender isso. Eu, você, cremos que já entendemos, mas nós não podemos segurar para nós isso. Nós precisamos levar ao máximo de pessoas possíveis. Faça isso de todo o seu coração. Ninguém pode partir desta terra sem antes ter os seus pecados redimidos na cruz do Calvário, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Ninguém. O ser humano, ele está nessa era. A palavra do Senhor diz em Hebreus 9, 27, cabe ao homem morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo de Deus. Porque Deus quer que todos sejam salvos, porque o mundo será julgado por Deus. Atos capítulo 17, verso 31 diz assim, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Deus, Ele já estabeleceu o dia do julgamento final. Deus já estabeleceu um dia que Ele há de julgar a todos. Ele há de julgar o mundo por meio daquele homem que Ele ressuscitou, dando provas a todo mundo. Jesus Cristo, o homem. Jesus Cristo, o homem. Por meio de Jesus Cristo, todos serão julgados. E nós precisamos entender. Nós precisamos estar muito conscientes disso. Que a nossa vida ela não é uma brincadeira. Nós precisamos levar a vida muito a sério. Porque Deus constituiu a vida para todos nós. Nós haveremos de prestar contas diante de Deus. Leve a vida a sério. Reconcilie-se com Deus. Se importe com as pessoas que ainda não entenderam isso. Nós precisamos ensinar a respeito disso. Nós precisamos ensinar que após a morte segue-se o juízo de Deus. Nós precisamos entender que todos nós prestaremos contas a Deus a respeito da nossa vida, a respeito da nossa família. Quando o Senhor Ele diz que nós devemos nos arrepender, é porque Ele quer que o ser humano se reconcilie com Ele. Quando falamos de arrependimento de pecados, nós falamos de relacionamento. Deus, Ele quer ter um relacionamento com todos nós. Quando o ser humano ele se arrepende dos seus pecados e se volta para Deus através de Jesus Cristo, Ele agora inicia um relacionamento de filho para com o Pai perfeito. E esse Pai perfeito, Ele anseia por esse relacionamento. Esse Pai perfeito, Ele colocou no coração de cada ser humano o anseio pela eternidade. Veja, está escrito em Eclesiastes capítulo 3, verso 11, Ele fez tudo apropriado ao seu tempo, também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Deus, Ele facilitou para todos nós esse processo. Nós, a igreja de Cristo, que queremos ganhar tantas vidas para Jesus, Ele preparou tudo. Ele já colocou no coração, no interior do ser humano, o anseio pela eternidade.
já está no coração de cada ser humano. Ou seja, cada ser humano, queridos, ele quer ser salvo, sim. Cada ser humano, ele quer passar a eternidade com o Pai Celestial. E quando ele não pensa dessa forma, é porque ele está enganado. 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que a luz do Evangelho não resplandeça, não traga libertação. O Deus deste século está cegando as vidas, está cegando as pessoas. E nós precisamos levar a luz de Cristo para que todos conheçam a verdade, para que todos possam ser libertos da escravidão do pecado. Queridos, não devemos viver uma vida pensando nas coisas dessa terra, e sim nas coisas do céu. Romanos capítulo 8, verso 19 diz: porque a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. Muitos esperam por nós, porque todos querem ser salvos. Muitos estão esperando por mim, por você, para levarmos o Evangelho que liberta, para levarmos a palavra da salvação. Toda a criação, ela está com uma ardente expectativa, esperando. Eles estão esperando sim, queridos. Por mais que alguém bata a porta na sua cara, isso é apenas um engano. Na verdade, essa pessoa, ela quer Jesus. Essa pessoa, ela quer Deus. Essa pessoa, ela quer um relacionamento com Deus. Porque Deus colocou no interior dessa pessoa o anseio pela eternidade. Vá, faça diferença, cumpra o ID do Senhor, leve a mensagem. Atos capítulo 1, do 9 a 11 diz assim: tendo dito isso, foi elevado às alturas. Enquanto eles olhavam, uma nuvem o encobriu a vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Os discípulos ficaram vendo Jesus subir. Depois que Jesus dá a direção, essa grande comissão, as últimas palavras, depois que ele dá a direção como eles deveriam viver, Jesus, ele vai subindo. E depois que ele vai subindo, as nuvens encobrem ele, e aqueles discípulos ficaram olhando para o céu, com os olhos fixos para o céu. Jesus chegou a sumir, e eles continuaram a olhar para o céu. Jesus já tinha sumido, e eles continuavam a olhar para o céu. De repente aparece para eles 2 homens, 2 anjos, e fala para eles: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que vocês acabaram de ver subir, ele um dia, ele voltará. Ou seja, eu vou conjecturar para você entender, eles não tinham que ficar mais olhando para o céu. Eu sei que a saudade já estava apertando. Afinal de contas, Jesus não estaria mais com eles fisicamente. Aquela presença tão tremenda, tão maravilhosa, tão gloriosa. Eles já estavam com saudade. E eles ficaram olhando para o céu. Mas os anjos apareceram para eles e falaram: chega, tá bom. Não é mais hora de ficar olhando para o céu. Vocês precisam ir. Vocês precisam cumprir o ID do Senhor. Vocês precisam cumprir cada palavra que Ele ordenou para cada um de vocês. Porque esse mesmo Jesus que vocês viram subir, um dia Ele voltará. Ele voltará. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei até que ponto o Espírito Santo ministrou
profundamente no seu coração. Mas uma coisa eu sei: Deus, Ele sabe como a sua vida está. E nós não podemos enganar a Deus. A palavra de Deus diz que o homem, ele precisa examinar-se a si mesmo. Nada está oculto aos olhos de Deus. Nós precisamos rever a nossa vida. Se existe algo em nós que não agrada a Deus, nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos suplicar por misericórdia. Se nós não estamos obedecendo às ordenanças do Senhor, nós como igreja, nós precisamos suplicar por misericórdia. Dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não tenho cumprido o ide do Senhor. Eu não tenho levado a Tua palavra. Eu não tenho obedecido como o Senhor me pediu. Como o Senhor me pede na Tua palavra. E se você não conhece o Senhor, se você está, infelizmente, ainda enganado pelo pecado, eu quero dizer para você, você não está ouvindo essa mensagem à toa. O próprio Deus está ministrando no seu coração, porque Ele se importa com você, porque Ele já colocou no seu coração, no seu interior, o anseio pela presença dEle, o anseio pela eternidade. Por isso, reconcilie-se com Deus, arrependa-se dos seus pecados, volte-se para Deus. Nós, como igreja de Cristo nessa terra, como embaixadores de Cristo nessa terra, precisamos falar para você: arrependa-se dos seus pecados, reconheça que Jesus Cristo é o único que pode te salvar. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O pecado não pode estar na nossa vida. Deus, Ele anseia que todos sejam salvos. Se em Macapá existem 500.000 pessoas, Deus quer que essas 500.000 pessoas sejam salvas. Se no estado do Amapá existem em torno de 800.000 pessoas, Deus deseja que essas 800.000 sejam salvas. Se no Brasil existem em torno de 200 milhões de habitantes, Deus quer que esses 200 milhões de habitantes sejam salvos. Esse é o desejo do coração de Deus. Por isso nós precisamos continuar a ensinar, a pregar, a falar do Evangelho que salva, do Evangelho de Jesus Cristo. Eu quero orar por você nesse momento. Coloque as duas mãos no seu coração. Senhor Deus, eu apresento cada vida que está assistindo a este culto online. O Senhor conhece a todos. O Senhor sabe todas as coisas. Nós somos apenas instrumentos nas tuas mãos. Nós apenas falamos, mas o agir é do Senhor. O convencer é do Senhor. Fortalece cada um, Espírito Santo. Fortalece cada um a se arrependerem, a largarem o pecado e a viverem uma vida que agrada e glorifica a Deus. Se você decide aceitar Jesus, se arrepender dos seus pecados e se voltar para Jesus nesse momento, repita essa oração comigo. Diga: Senhor Jesus, eu ouvi a Tua palavra e eu reconheço que eu sou um pecador. E eu reconheço que só Jesus Cristo pode me salvar dos meus pecados. Eu reconheço que Jesus Cristo morreu pelos meus pecados. Por isso eu decido deixar os meus pecados crucificados na cruz. E decido viver em novidade de vida com Cristo Jesus. Eu aceito a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez isso, entre em contato conosco, porque nós queremos cuidar de você. Você pode direcionar o seu celular para o QR Code e ali você será direcionado.
Ou então, clique no link que está na descrição. Você também será direcionado. Para nós será um privilégio cuidar de você. Afinal de contas, você é uma pessoa que Deus acabou de escolher para seguir o seu Filho amado Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.